Portanto, resolvemos redesenhar este modelo e hoje vamos experimentar um novo formato. Portanto, o formato de hoje vamos ter apenas 3 centros, um centro principal que falará durante mais tempo e 2 centros que terão o seu pitch, portanto só uma apresentação muito curta. E também nos pareceu que seria melhor se nós invertêssemos a ordem, portanto começássemos pelos centros com uma apresentação mais curta e depois dessemos então a palavra ao centro que iria apresentar a apresentação maior. No final, e isto incentiva a todos a participarem o mais possível, criar um momento de discussão e de perguntas e de interconhecimento. Sendo assim, hoje os centros que irão apenas apresentar um pitch é o CIAS e o INCIT, e depois o centro que fará a apresentação principal será o SustainRD. Eu vou começar por dar a palavra à professora Célia Soares, do CIAS. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Vou só aqui fazer uma partilha. Estava aqui a lutar com os botões. Bom, então, boa tarde a todos mais uma vez. Portanto, o CIAS escolheu como notícia o highlight, o projeto CoCare. Eu vou fazer só uma introdução muito breve do projeto, até para perceberem o highlight que trazemos, e quando chegar a nossa vez, depois logo, enquanto o centro principal, falaremos um bocadinho com maior detalhe sobre este projeto. Bem, este projeto CoCare é uma aliança de conhecimento, começou em janeiro de 2020, portanto vamos a meio, sensivelmente, tal como o nome sugere, a cocriação está no centro ou no âmago da concepção deste projeto, e é uma aliança de conhecimento que, por isso, também junta diferentes áreas. Portanto, temos parceiros que já vos vou mostrar a seguir brevemente da academia, junto à academia, as empresas da área tecnológica e os setores da saúde e social. Portanto, em termos de grandes objetivos do projeto, ou objetivos últimos, pretendemos, no fundo, contribuir ou melhorar o design de soluções tecnológicas que possam melhorar ou ajudar a suportar melhor o dia-a-dia dos cuidadores informais de pessoas com Alzheimer, e, por outro lado, também melhorar a qualidade dos cuidados, não é? Isso será uma consequência, melhorar a qualidade dos cuidados que estes cuidadores prestam e também melhorar a sua qualidade de vida. Estes são os grandes objetivos finais do projeto. Os parceiros deste projeto, portanto, como eu vos disse, estão divididos entre academia, empresas e associações, no fundo, e temos parceiros de Espanha. Aliás, a Universidade de Vic é a coordenadora deste projeto. Temos parceiros, portanto, temos uma universidade ou uma instituição de ensino superior, uma empresa da área tecnológica e uma associação ligada aos cuidadores de Alzheimer de cada um dos países. Portanto, Espanha, Portugal somos nós, do IPS, e também Inglaterra. Temos ainda uma associação belga que trabalha connosco, sobretudo do ponto de vista da gestão da disseminação do projeto. Portanto, no IPS temos a equipa, temos 2 docentes, onde eu me incluo, da Escola Superior de Saúde, e temos 2 colegas da Escola Superior de Tecnologia. O nosso highlight vem para um curso que estamos a desenvolver neste momento. É talvez a atividade principal do projeto e, portanto, neste momento o curso está a decorrer em Portugal, em Espanha, está a arrancar em Inglaterra, e envolve estudantes das áreas da saúde e da área da tecnologia.
Portanto, o grande objetivo do curso, de facto, é trabalhar estas soluções tecnológicas que permitam melhorar a qualidade dos cuidados e a qualidade de vida dos cuidadores. Envolve equipas multidisciplinares, portanto, é uma mais-valia que nós consideramos neste curso. E o trabalho é verdadeiramente interdisciplinar. No final, a solução criada será verdadeiramente interdisciplinar. Pelo processo, ao longo deste processo, envolvemos as pessoas das empresas, os cuidadores, naturalmente. Já tivemos uma primeira ronda com cuidadores, de maneira a que os estudantes pudessem identificar as suas necessidades, de maneira a que as soluções fossem orientadas ou sejam orientadas para colmatar exatamente essas necessidades identificadas. Agora estamos numa fase de envolver profissionais da área da saúde e da área da tecnologia e, entretanto, o curso irá decorrer até ao final do mês de junho, em que os estudantes farão uma apresentação pública dos seus projetos centrados numa, em princípio numa, depende da solução que eles apresentarem, numa solução que possa satisfazer alguma necessidade identificada nesta fase prévia. E penso que os meus 5 minutos já devem ter passado, entretanto, e julgo que ter dito o essencial que queria partilhar convosco relativamente à nossa notícia principal para esta sessão. Obrigada. Muito obrigada, Célia. Eu dei a palavra ao CIAS. O CIAS é o Centro Interdisciplinar de Investigação Aplicada em Saúde. E queria só dar aqui uma pequena nota, que este projeto que a professora Célia Soares apresentou é um projeto que está exatamente a ser desenvolvido com membros do CIAS e com membros do SUSTAIN, que será o terceiro centro a falar hoje. E sim, o tempo foi um bocadinho excedido, mas eu acho que ninguém se sangra. O próximo centro é o INCIT, que é o Centro de Inovação em Ciência e Tecnologia, e quem vem falar são 2 bolseiros de investigação, o que eu considero muito interessante, porque os bolseiros de investigação muitas vezes acabam por ficar aqui invisíveis na nossa instituição, têm muito pouco foco, que é o Bruno Ferreira, que é do INCIT, e o André Antunes, que é mesmo do SustainRD, porque isto também o projeto que nós vamos apresentar é o WISDOM, e é um projeto que também tem sido desenvolvido pelos 2 centros em colaboração. Portanto, eu passo-lhes o ecrã. Pergunto se já estão a ver. Sim. Ok. Muito boa tarde a todos. Eu sou o Bruno Ferreira, pertenço ao INCIT e vou apresentar, juntamente com o meu colega André Antunes, do SustainRD, algum de um trabalho que tem sido realizado no âmbito do projeto de investigação WISDOM. Este projeto teve início em 2019 e decorrerá até 2022, sendo que estamos no último ano do projeto. É liderado pelo Instituto Politécnico de Setúbal e conta com mais 2 parceiros de investigação e 3 entidades gestoras de sistemas de distribuição de água. E este projeto, o WISDOM, tem como principal objetivo o desenvolvimento de diversas metodologias e métodos para extração de conhecimento a partir dos diversos tipos de dados que estão associados e que são produzidos na atividade da distribuição de água. E, como resultado deste projeto, destes 2 anos já de projeto, já foram desenvolvidas algumas metodologias que abrangem diversas vertentes, ou seja, desde o dimensionamento propriamente dito da rede de distribuição de água, passando pela localização ótima dos sensores e também o número ótimo que vão recolher as tais séries temporais, técnicas de tratamento e validação dos dados recolhidos e, por último, e com maior incidência, técnicas para a detecção, por exemplo, de eventos anómalos como rupturas e a análise de dados de qualidade de água. Alguma desta investigação teve apenas uma contribuição teórica, mas outra teve como resultado algumas ferramentas protótipo. Estas ferramentas, com o intuito de permitir que as diversas entidades participantes numa primeira fase acedam e utilizem estas ferramentas, desenvolveu-se e integraram-se numa plataforma, que agora o André passará um pouco a explicar com maior detalhe.
Boa tarde. Portanto, a plataforma que foi desenvolvida suporta o projeto em duas vertentes. Tem uma vertente numa primeira componente de divulgação, onde são apresentadas as várias publicações, toda a produção escrita e outras participações do projeto na sua disseminação. E tem também a componente das ferramentas, de integração das ferramentas produzidas na investigação. Estas ferramentas estão a ser integradas aqui numa plataforma que vive num ecossistema web e tem então um acesso fácil e universal. Mas, no entanto, as ferramentas foram desenvolvidas para utilização local e para responder às questões da investigação. Por isso, tiveram que ser alteradas e adaptadas para utilização neste ambiente web. Estamos aqui a falar de cálculos intensivos e morosos e a utilização de grandes volumes de dados, que num ambiente web tem alguns constrangimentos, nomeadamente o tempo limite dos pedidos HTTP, que limitam um pouco este tipo de aplicações. Para isso, cria-se esta plataforma multi-utilizador que tem um módulo de processamento assíncrono dos dados, ou seja, temos a possibilidade de preparar os cálculos e invocar o cálculo, desligar a sessão e mais tarde voltar a iniciar a sessão e verificar o estado do processamento ou verificar os resultados obtidos. As ferramentas integradas possibilitam a determinação do número e a localização ótima de sensores, o tratamento e validação de séries temporais, detecção de eventos anómalos, utilizando técnicas de modulação hidráulica, otimização multi-objetivo, integração numérica e aprendizagem automática. E a plataforma está disponível então para os nossos investigadores e parceiros do projeto. E é tudo, obrigado, espero que tenham achado interessante, estamos disponíveis para qualquer pergunta que seja. Obrigado. Queiram fazer. Obrigado. Desculpem. Muito obrigada, André e Bruno, porque sim, vocês cumpriram lindamente o tempo. Vai haver espaço para perguntas, no final fazemos aos 3 centros ao mesmo tempo. Passo então a palavra agora ao SustainRD, que é o Research Center for Engineering a Sustainable Development. E os oradores vão ser o professor Rui Madeira, a professora Patrícia Macedo e o professor José Luís Sousa. Olá a todos, muito obrigado. Hoje o que já estão a ver a partilha do meu ecrã. Eu vou aproveitar para fazer o quê? Só alguns minutos apenas para explicar o que é o centro, qual é a sua missão verdadeira, os seus valores, quem são os seus membros fundadores, e depois passarei a palavra à Patrícia Macedo e ao Zé Luís Sousa para apresentarem 2 dos projetos que de alguma forma estão integrados ou têm membros do centro a trabalhar neles. Um deles no passado, o outro corrente. Portanto, talvez a curiosidade de muitos é o nome do centro. Sustain.R&D, R&D Research and Development, portanto, investigação e desenvolvimento. Sustain, abreviatura para Sustainability ou Sustainable. E depois, porquê? Porque, na verdade, não é? Nós vemos um centro de investigação para engenheirar, para suster, para, digamos, aplicar a engenharia, a tecnologia para um desenvolvimento sustentável. Daí que o Sustain funciona não apenas como abreviatura para Sustainability, mas também como o tal sustentáculo, a tal força, digamos, o pilar essencial, baseado no nosso background, para podermos, digamos, ajudar nesse desenvolvimento sustentável. Eu sou o coordenador, portanto o centro foi criado em 2019 e eu posso-vos começar por apresentar alguém que nos diz muito, certamente. Deixem-me só verificar uma coisa, talvez aqui o som não esteja a ser partilhado. Agora sim. World Environment Day highlights how much we all rely on nature and on our planet's health. The quality of the water we drink, the food we eat, and the air we breathe all depend on protecting the natural world. But the environment is facing unprecedented perils caused by human activity. 1 million species are at risk of extinction. Ok, fica o mote. Eu acho que, na verdade, todos percebem que é isto que está na gênese deste centro. Portanto, nós não somos um centro
surgido da Escola Superior de Tecnologia. Não somos um centro que faz engenharia, aplica engenharia, faz tecnologia apenas porque dá gozo e porque queremos só inventar cenas. Nós, na verdade, o que pretendemos é promover a execução de atividades de investigação, desenvolvimento, mas que sejam, sobretudo, se não 100%, praticamente aplicadas a áreas-chave para o desenvolvimento sustentável. É isso que nos traz aqui. Foi isso que trouxe, na verdade, 3 membros fundadores que tiveram na gênese do centro. Fui eu, o Vítor Pires e o Zé Luís Sousa, que falámos sobre a origem do centro, inicialmente, primeiramente, e foi isso que nós quisemos aplicar. Este é o mote. Portanto, desenvolver a cooperação científica, tecnológica, a nível regional, primeiramente, mas a nível nacional e, obviamente, internacional, porque é fundamental. Aliás, nós somos todos irmãos, não é? Esta coisa de nós temos pessoas em África, Ásia, etc., mas hoje em dia nós estamos tão próximos, não é? Mas tão afastados ainda em coisas essenciais, que, na verdade, seria importante promovermos mais isso. Essa aproximação, sobretudo em termos daquilo que são os bens essenciais para se viver condignamente. Promover e apoiar a formação avançada, obviamente, integrar estudantes de mestrado, estudantes de doutoramento, mas também, digamos, alunos de licenciatura, ajudá-los no seu processo, no seu caminho, tanto em termos da formação, mas também, digamos, uma aprendizagem complementar e também partilhar o conhecimento adquirido, a inovação e, sobretudo, com a sociedade. Portanto, fazer uma transferência daquilo que nós andamos a fazer para a sociedade, que seja realmente aplicado. Portanto, na essência, o centro pretende promover, catalisar, suportar estas atividades referidas, obter avanços estratégicos, mas com uma aplicação em áreas essenciais para, nós chamamos isto, a recriação de um futuro sustentável ou mais sustentável. Valores do centro. A liberdade criativa, sem dúvida, portanto, é um valor inabalável, a partilha de objetivos, oportunidades, fazer tudo isto com responsabilidade, ética, solidariedade profissional, com muita honestidade intelectual e, obviamente, com transparência. Portanto, estes são os valores que estão na base do centro e cujos princípios são, lá está, o compromisso de trabalhar por um futuro sustentável. Portanto, qualquer membro ou alguém que se associou ao centro deve ter esse mote, uma abordagem baseada numa ciência mas também com a sociedade, uma investigação fortemente focada, lá está, nos desafios societais, em vez de ser apenas uma investigação fundamental. Obviamente há momentos em que isso terá que acontecer, portanto é inevitável, mas tendo sempre em vista, lá está, responder a desafios societais. Pretende-se uma investigação interdisciplinar, o centro tem várias disciplinas, alberga várias, mas também interdisciplinar com membros de outros centros. Vimos há pouco o caso do CIAS, o caso do INCIT, mas não só, também a nível nacional e também a nível internacional. E, obviamente, sempre em liberdade de investigação, desde que se obedeçam àqueles valores, desde que se obedeçam aos princípios, qualquer membro do centro pode seguir a linha que entender que quer seguir. Linhas de investigação do nosso centro. Esta foi a base, não quer dizer que estejamos fechados nelas. Significa que foi, digamos, teve na gênese, mas estamos em evolução constante. Portanto, ciências da computação aplicadas ao desenvolvimento sustentável, por isso, qualquer uma das nossas disciplinas dentro das ciências da computação que possam ser aplicadas em desafios societais é algo que nos interessa. Há uma temática muito forte no centro que é as Smart Cities e tudo o que tem a ver com isso. A energia elétrica para a sustentabilidade é outra temática muito importante, onde nós temos a mobilidade elétrica como algo que para os próximos anos também queremos apostar mais. E também introduzimos aqui o comportamento organizacional e gestão de competências, porque na verdade achamos que é fundamental para aquilo que são os nossos princípios. Os membros fundadores foram 21, neste momento estamos em crescimento. Nós fomos sobretudo pessoas investigadores, professores da Escola de Tecnologia. Temos ali o caso da Filipa Ferrada, que entretanto já saiu para a Nova. Destes 21, 16 são efetivos, ou foram efetivos, portanto, tudo membros com doutoramento ou grau de especialista. No nosso caso, os 16 é com doutoramento, portanto, nós decidimos iniciar por aí, portanto, pessoas que tivessem um background em termos de investigação, habituados a fazer, que estivessem a produzir investigação, e achámos que o início devia ser por aí. Não estamos fechados a isso, obviamente, portanto, queremos pessoas que realmente queiram fazer investigação.
5 associados, sobretudo, eram 5 estudantes com muita maturidade a fazerem o mestrado ou o doutoramento. Um deles, neste momento, já está a terminar o doutoramento, que é o Pedro Albuquerque Santos, e passará, digamos, após a conclusão, para membro efetivo. Portanto, 6 dos investigadores são do DSI, da área de informática, mais um que inicialmente estava no DSI, mas que entretanto foi para a Nova, que foi o caso da Filipa Ferrada, 7 oriundos do Departamento de Engenharia Eletrotécnica, mais um que colabora com esses membros, que é o Armando Cordeiro, que na verdade é do ISEL, mas das mesmas áreas. Portanto, este foi o início, foram, digamos, as 2 áreas de sustentação do centro, mas também incluímos a Cláudia na altura, exatamente por causa daquela linha de investigação que vos falei há pouco do comportamento organizacional. Estamos abertos a inserir ou a integrar outras áreas. Estudantes colaboradores, na verdade eu coloco a verde porque para nós é essencial, ok? Nós, sem os estudantes, não somos nada. Nós já fomos estudantes também, sabemos o quanto, enquanto estudantes, somos vitais para que as coisas aconteçam. Nós temos tido a sorte de ter muitos estudantes a trabalhar connosco ao longo de 2 anos. Alguns mantêm-se e realmente estamos abertos a ter mais colaborações ainda. Eu não vou elicitar os vários nomes, porque são muitos. Os órgãos do centro, nós temos uma comissão científica, cujos membros são todos aqueles que são membros efetivos do centro. Temos uma comissão executiva, portanto, eu estou a liderar essa comissão executiva enquanto coordenador, desde o início, e temos 2 coordenadores adjuntos, um deles é a Patrícia Macedo, está aqui connosco, e o outro é o Vítor Pires. Também temos uma comissão de acompanhamento com 5 professores ou investigadores de outras instituições, mas com currículos científicos de elevado gabarito e que nos podem aconselhar e também, de algum modo, supervisionar aquilo que nós fazemos, o nosso plano, etc. Produção científica, não é o momento, eu peço desculpas, não vale a pena. Portanto, obviamente temos produzido artigos, temos ido a conferências, agora menos, não é? Existe para aí uma cena que é uma pandemia, tem sido coisas virtuais, obviamente não dá tanto interesse, mas existem. Temos estado envolvidos em muitos projetos nacionais, internacionais, etc., mas devemos falar sobre isso, teremos um momento. Projetos internacionais, sem dúvida, temos tido essa sorte, nacionais também, regionais, institucionais, temos feito alguns projetos aqui dentro do IPS, por exemplo, um deles é uma plataforma para boleias, que esperamos que no início do próximo ano letivo esteja online, e projetos internos, projetos que surgem do centro para responder a algum desafio que nos trouxeram e que depois tentamos, a partir daí, fazer com que ele escale. Hoje vamos ter a Patrícia a falar sobre o seu, e o Zé Luís a falar sobre o Learn to Behave, já a seguir, após este último slide, só para vos dizer que eu estou a ver que a nossa audiência não é assim tão vasta quanto seria desejável, mas passem a mensagem, na verdade nós estamos abertos, qualquer um que esteja aqui e que queira participar no centro, até como investigador, mesmo como cidadão, pode fazê-lo. Portanto, se pudermos envolver cidadãos a fazer investigação connosco, ótimo. Estudantes, obviamente, e tragam-nos ideias, mas também desafios, problemas, e obviamente investigadores que queiram e que achem que aqueles princípios, aqueles valores fazem parte daquilo que querem para os próximos tempos, serão sempre bem-vindos. É uma questão de enviar um e-mail ou falarem diretamente comigo e depois trataremos do processo e tentar perceber se será viável. Já agora, só para finalizar, o investigador para entrar no centro será por autoproposta ou então por proposta do membro do centro, e a sua aprovação terá que ir à Comissão Científica. E é tudo. Portanto, eu vou passar a palavra eu julgo que a Patrícia será o primeiro. Portanto, Patrícia, o palco é teu e obrigado. Tenho que sempre fazer essa pergunta porque eu sou um bocadinho... qual é que é o meu tempo? Qual é que é, Susana, diz-me, qual é que é o meu tempo? O total para o centro é 15 a 20. E quanto é que o Rui já tomou? Metade. É que ele tinha-me dito que eu tinha 10 minutos e eu comecei a perceber que se calhar não tenho 10 minutos. Quase, 7, 8 minutos. Pronto, eu espero que... eu espero que isso seja, que eu tenha aqui
as definições corretas, porque depois, a meio da apresentação, vou apresentar um pequenino vídeo para vocês verem o produto do trabalho, parte do trabalho das alunas, que achei que estava interessante, mas eu tenho sempre assim aqui algumas dúvidas sobre qual é a melhor configuração do som para vocês conseguirem ouvir desse lado dos vídeos. Vou fazer o share então do... eu acho que, esperam lá, tenho que fazer assim, share assim, porque senão isso não... Então pronto, boa tarde a todos. Como já devem ter visto por aí, meu nome é Patrícia Macedo, eu faço parte do Sustain e estou aqui para vos apresentar um dos projetos que está a decorrer no Centro de Investigação. Este foi um projeto exploratório financiado pelo IPS, dentro dos projetos exploratórios. Este projeto é um projeto para nós, temos um carinho especial por ele, porque já começou com uma participação dos alunos no Supera em 2019. O Supera são umas jornadas relativas de inclusão, de apoio ao desenvolvimento de tecnologias de suporte a pessoas com deficiências e, portanto, foi quase tipo um hackathon, onde participaram 3 docentes e 6 alunos. Eu tenho aqui uma imagem da altura, lá na participação. E neste hackathon eram pessoas da sociedade civil que propunham, lançavam os seus desafios. E aqui foi um desafio lançado por uma pessoa que é cega, que é a Madalena Ribeiro, que depois vai integrar este projeto, e que ela lançou o desafio: como é que conseguíamos construir uma plataforma de serviços, para a aquisição de serviços por pessoas com deficiência, que fosse realmente inclusiva, que estivesse adaptada aos diversos tipos de deficiências, já que era algo que não existia em Portugal, e ela também não tinha conhecimento que existissem assim outras plataformas deste género. Foi daí que nasceu esta ideia, que depois submetemos aos concursos dos projetos exploratórios aqui do IPS. Então, a ideia deste projeto, que é só um projeto exploratório, é explorarmos como é que na realidade nós conseguimos construir interfaces que sejam adaptativas, que se adaptem em função do tipo de incapacidade do seu utilizador. Ou seja, a nossa ideia não foi como é que vamos construir uma interface que satisfaça ou suporte todos os tipos de incapacidade, e já vamos ver porque é que não seguimos por aí, mas sim como é que essas interfaces se podem adaptar. Pronto, e adaptar, e depois, embora o foco do projeto seja explorar estas interfaces adaptativas, depois o caso de aplicação para ver se essas adaptações funcionam é uma plataforma de serviços, já que a ideia original da Madalena tinha sido como é que nós podemos fazer uma plataforma de serviços que se adapta aos vários tipos de utilizador. Esta é a nossa equipa, é a nossa equipa de investigação, que agora vai que estamos em processo de contratação de um bolseiro. Portanto, há de haver um novo aluno aqui que vai entrar nesta equipa. As 2 alunas que estão aqui do lado direito, que foi a Patrícia Paquete e a Catarina Castro, elas já acabaram a licenciatura, fizeram o Verão à Ciência no âmbito deste projeto, também fizeram o seu projeto de fim de curso e, portanto, foram elas que fizeram a parte de desenvolvimento, portanto, de bater código. Portanto, o que existe feito foram elas nesta parte mais produtiva, mais operacional de código, foram elas as 2 que o fizeram. Além disso, temos a Filipa, que, tal como o Rui vos explicou, foi nossa docente. Entretanto, ela hoje em dia é docente na FCT, mas continua a integrar aqui o nosso centro. Depois temos o Pedro Albuquerque Santos, que está a terminar agora o doutoramento, sou eu e a professora Paula Miranda. Temos 3 parceiros neste projeto, não é? Foi algo colocado pela sociedade civil e queríamos integrar projetos, porque era essencial. Temos a Escola Superior de Alcoitão, mais especificamente a área de terapia ocupacional. Temos depois, através da Madalena Ribeiro, que é consultora para a acessibilidade da Acessível Portugal. E depois temos aqui a PPDA de Setúbal, através da sua vice-presidente, a Carmen Cristina, e do João Torres, com quem temos feito um trabalho mais
mais de proximidade, que é terapeuta de fala. E que entra aqui a PPDA de Setúbal porque eles suportam muitos utentes com problemas cognitivos, mais da área do autismo, e que seria também como vamos ver, uma das nossas áreas a estudar. Então aqui quais são os grandes desafios da acessibilidade digital? Existe um conjunto de normas, as mais conhecidas normas para reger isto da acessibilidade digital são as do WCAG 2.1, mas elas na realidade, quando nós vamos estudá-las, elas têm-se focado essencialmente em adaptar, a tornar as plataformas acessíveis para pessoas com incapacidades invisuais e incapacidades motoras. Portanto, para a utilização de trackballs e de outros elementos que não ratos. Mas, na realidade, questões como a surdez ou limitações cognitivas não têm sido o foco desta norma, nem da maior parte do que existe sobre acessibilidade digital. Então, aqui o nosso desafio foi também enquadrar estas incapacidades. E chegámos à conclusão, e que foi este o nosso lema que nos regiu, que tem aqui orientado a solução, é que incluir não é fazer igual, mas é fazer diferente para todos conseguirem igualmente usufruir de um serviço. Portanto, desde o início, a nossa opção de solução não foi construir uma interface que suportasse todos os desafios, mas sim interfaces que se adaptassem em função das características do utilizador. E aqui temos também que, como nós, depois o caso concreto da aplicação é uma plataforma de serviços, também nos surgiu aqui outra questão, que são coisas diferentes. Uma coisa é a acessibilidade digital, que é a característica que um equipamento ou produto digital confere na possibilidade de assegurar que todos os seus potenciais utilizadores a podem utilizar de uma forma amigável, segura e digna. A outra é a acessibilidade nos serviços. A acessibilidade dos serviços é uma característica de um serviço que pode ser digital ou não. Pronto, enquanto a acessibilidade digital estamos a fazer de produtos digitais, de plataformas webs, enquanto falamos da acessibilidade no serviço, é a característica do serviço de assegurar que todos os seus potenciais utilizadores têm oportunidade de usufruir. Portanto, aqui, quando estamos a falar de acessibilidade dos serviços, temos que pensar não só quem consome o serviço, mas quem presta esse serviço. Ou seja, os prestadores de serviços têm o dever de fazer ajustamentos razoáveis para melhorar a acessibilidade dos serviços para as pessoas com incapacidades temporárias ou permanentes. Isso é o que nos diz o nosso enquadramento até legal e jurídico que existe em Portugal. Então, nesta plataforma nós vamos ter os clientes, que são as pessoas com incapacidades, e também poderá ser alguns cuidadores informais para o caso de incapacidades de pessoas que não conseguem aceder. Neste caso já não temos aí as questões da acessibilidade digital, e temos os prestadores de serviços que devem disponibilizar serviços acessíveis e adaptados ao consumidor do serviço. Então nós a primeira coisa que tivemos que pensar foi também, ao concebermos a solução e a plataforma que ia disponibilizar estes serviços, e é essa plataforma que vai ter as user interfaces adaptadas. Então, esta plataforma, dentro das plataformas de serviço, há vários tipos de plataformas. Esta é uma plataforma para disponibilizar serviços offline, ou seja, os serviços são consultados e são adquiridos online, mas depois são prestados fora do ambiente online. Por exemplo, a pessoa contrata um serviço de cabeleireiro ao domicílio, não é? O serviço é contratado através da plataforma, por exemplo, mas depois, evidentemente, que a cabeleireira dirige-se à casa do utilizador para realizar o serviço. É por isso que nós chamamos que é uma plataforma de serviços offline. Ou seja, porque o serviço depois, eles são contratados, consultados e a gestão do serviço é feita através da plataforma, mas a prestação do serviço, e também neste modelo poderia não ter sido, mas optámos por uma questão de facilidade, para a primeira, que os pagamentos, portanto a plataforma só indica o valor do serviço, os pagamentos não passam pela plataforma, são feitos depois entre o prestador de serviços diretamente e o cliente do serviço.
O que é que nós temos aqui? Um bocadinho, a tua parte já passou os 10 minutos. Ah, já, pronto. Então ainda falta um bocadinho. Pronto. Então, mas eu vou tentar abreviar. O que é que eu só quero aqui frisar? Se calhar o vídeo deixo depois aí em chat para vocês verem, portanto não passamos pelo vídeo, eu deixo, está no YouTube, eu deixo o vídeo para quem depois tiver interesse em ver, eu acho que é o melhor. Então, o que é que eu queria só aqui chamar a atenção? O que é que esta plataforma tem de específico? Além das caracterizações dos vários tipos de utilizador, é como nós queremos interfaces acessíveis, ou seja, nós temos um gestor de plataforma e a possibilidade de esse gestor carregar elementos específicos que depois vão permitir que essas interfaces se adaptam. Ou seja, vídeos em língua gestual portuguesa, pictogramas, textos simplificados e, portanto, esses elementos são registados pelo gestor de acessibilidade que vai permitir depois que, a nível algoritmicamente, as interfaces com os utilizadores sejam construídas. Então, como passarmos por essa premissa, que incluir é fazer igual, é fazer diferente, então para conseguir encontrar um modelo de adaptação, tivemos primeiro que olhar quais são as características específicas a nível de usabilidade de cada um dos tipos de utilizadores com incapacidade. Ou seja, tivemos que fazer um levantamento, quais são as características de um invisual, ou de alguém com uma deficiência, com uma incapacidade visual, com uma incapacidade auditiva, cognitiva e motora. E em função destas características é que nós geramos este modelo de adaptação de user interface, em que foram identificadas, em função de como é que se organizavam as páginas, o formulário, preenchimento de campos de textos, imagens, como é que os textos apareciam, para cada um das incapacidades, que é de uma forma diferente, porque uns ouvem, outros não ouvem, uns têm facilidades em ditar, outros não, e portanto foi definido para cada uma das incapacidades como é que estas várias componentes, de procurar uma data, de pôr um texto, de se autenticar, iam funcionar. Este é o protótipo, este era o vídeo que eu já não tenho tempo, mas que eu vou-vos pôr no chat o link para o YouTube para vocês verem, onde aqui é mostrado essas diferentes, a plataforma e como é que ela faz as adaptações. Portanto, passando, eu agora, porque é que eu não estou a conseguir isto? Porque era ver no YouTube e ele ficou aqui focado. Portanto, então onde é que estamos agora? Só para terminarmos. Agora nós estamos nos testes. Portanto, os testes funcionais e os testes de acessibilidade já foram feitos. Estamos presentemente em curso, que já foram feitos alguns testes com os nossos peritos da APPDA de Setúbal, peritos em pessoas com problemas de cognição, da Escola Superior de Alcoitão, que na terapia ocupacional apanha todos os tipos de incapacidades, e na Acessível Portugal. A fase 2, que está a ser a mais difícil, também um bocado por causa destas questões de Covid e da insegurança, porque tem que ser com os utilizadores. Portanto, esta fase que nós estamos a preparar e que já temos e que já está em curso, a preparação que vai ser com os utilizadores com incapacidade de fazer grandes baterias de testes. E por último, vamos fazer um teste de eficácia. E qual é que é essa ideia? É depois colocar essas mesmas pessoas com incapacidades a tentar adquirir um serviço numa plataforma que não está adaptada e nesta plataforma adaptada. E percebemos qual é que, a nível de utilização, de tempo e de conseguir fazer as tarefas, como é que é realmente o nível de eficácia numa plataforma adaptada e não numa adaptada, e percebermos a cada nível. Isto à medida que vamos avançando neste processo exploratório, há imensos novos desafios que se vão apresentando. Primeiro porque cada pessoa é uma pessoa e há aqui pessoas que vão tendo múltiplas dificuldades e às vezes há muitas nas áreas da surdez e também ter dificuldades motoras, surdez com dificuldades cognitivas também existe, então a gente está a perceber como é que podemos fazer aqui ainda arranjar um maior nível de customização e de adaptação. Pronto. E como é que podemos, é isso que está agora em estudo e que este novo aluno de bolseiro vai também começar a estudar, é como é que podemos fazer como é que, mesmo tendo essas adaptações bases, como é que depois pode haver adaptações específicas a um utilizador de uma forma automática. Pronto, ocupei muito do meu tempo, fico para as perguntas e vou pôr o link para vocês, para quem tiver interesse depois ir lá
ir lá buscar a coisa, está bem? Então, vou pôr aqui pelo vosso chat, que eu acho que está aqui. É o Luís agora. Está bem? Vou pôr no chat o vídeo, para quem quiser depois dar uma olhadela. Eu já tenho. Podes passar para o seguinte. Não sei. O Zé Luís já está a partilhar a apresentação. Olá, boa tarde. Eu penso que se eu pudesse falar em tempo negativo era o ideal, não é? Mas não sei se vou conseguir. Vou ver se me consigo limitar aos 5 minutos, está bem? Embora, portanto, vou voar pelos diapositivos. Desculpa, Luís, desculpa. Não, de todo, Patrícia, que é isso. Nós até ficaríamos a ouvir-te mais porque o trabalho que apresentaste parece muito interessante. Mas pronto, é assim. Este projeto, obrigado pela oportunidade e pela paciência, não é? Pela disponibilidade para estarem todos aqui a ouvir-nos. Este projeto, o projeto Learn to Behave, foi um projeto que foi candidato, que recebeu financiamento da valorização dos politécnicos em 2017, 2018, salvo erro, e contou com um consórcio entre 3 institutos politécnicos, para além de nós próprios, a Leiria, Coimbra, 3 as agências de energia regionais de cada uma das regiões e um instituto de investigação, Inés Coimbra. O objetivo portanto, pessoal, eu vou passar pelos diapositivos, está bem? O objetivo do projeto foi incentivar os alunos, os estudantes para a eficiência energética, ao mesmo tempo que se estudava a literacia, métodos, não é? Alternativas para, de facto, alterar comportamentos e criar uma base de dados que pudesse ser usada em posteriores trabalhos sobre comportamentos energéticos e sobre a utilização de energia em geral. Este projeto contou com o desenvolvimento de uma aplicação móvel, que é chamada Minha Energia, que seria o interface principal com os estudantes, ou melhor, com as pessoas que se disponibilizassem a participar no estudo. Portanto, foi um projeto que se enquadra na aprendizagem baseada em projetos. E, portanto, o impacto territorial, vocês já me referi a ele. Portanto, a aplicação tinha três campos fundamentais, portanto, um perfil energético com um questionário, um eco-quiz para jogar e aprender, portanto, com perguntas e pontuações, e depois a possibilidade de jogos competitivos, não é? Uma abordagem competitiva. Aquilo que se verificou foi que a maioria das pessoas que participavam num dos perfis também, ou num dos desafios também participaria no outro, não é? O perfil energético foi, como é expectável, há pessoas com backgrounds muito diferentes, com sensibilidades diferentes, com interesses diferentes, e portanto tentou-se que a aplicação não fosse maçadora para as pessoas que estavam com interesses mais, ou com competências mais desenvolvidas, não é? E desta forma foram-se criando blocos, conjuntos, e através de umas perguntas iniciais o utilizador ia sendo colocado no conjunto de perguntas que estava mais de acordo com o seu background. E desta forma tentar que a aplicação fosse menos amassadora, né? E fosse mais útil para cada um para os participantes. Da mesma forma, para as perguntas e respostas, não é? Portanto, o quiz também foi feito com esse pressuposto. Portanto, umas perguntas iniciais que colocariam o utilizador num determinado, eu não quero usar o patamar, mas com conhecimentos, e depois encontraria perguntas e desafios que o levavam um pouco mais além, não é? O envolvimento, portanto,
houve a base eram instituições de ensino superior, o objetivo era de envolver estudantes, e de facto envolvemos estudantes de 3 níveis de ensino, tanto dos 3 níveis de cursos, portanto, teste, licenciatura e mestrado. Participaram desde a identificação das oportunidades de poupança de energia, fazer os questionários, identificação a realização de auditorias energéticas e questionários energéticos, enfim, tiveram uma participação bastante alargada em todo este processo. Alguns dos resultados para a participação em diagnósticos de energia, portanto, realizado por estudantes, estudantes que testemunharam para ter alterado comportamentos depois de se terem envolvido no projeto, não é? O que é muito interessante. Houve workshops e, portanto, que eu vou, neste caso, já na altura à distância, com os estudantes das três instituições, e que foram bastante participadas. Portanto, os workshops, o objetivo era mostrar o desenvolvimento do trabalho. Tivemos, em termos gerais, sobre a aplicação, os estudantes demonstraram gostar. Portanto, como tudo, tem coisas a melhorar, não é? Portanto, a diversidade das perguntas é de facto algo que é fundamental, porque a curva de aprendizagem é muito rápida e, portanto, estes tipos de desafios precisam de ser constantemente alimentados com novos desafios. Aquilo que se verifica da parte de colegas docentes é que houve um desenvolvimento interdisciplinar que é muito útil, e tanto dentro da instituição como pessoas de departamentos diferentes, como interinstituições, que é ainda mais interessante. Os estudantes inicialmente têm sempre uma dificuldade, que aliás todos nós, não é? Coisas novas temos assim uma relutância, mas depois funcionou bastante bem e a reação foram positivas. A gamificação apresenta ser, tem um impacto, mas para os alunos mais competitivos que gostam mais desses desafios. Eu tive que usar umas estratégias para dar pontuações acrescidas a estudantes para que respondessem a perguntas que eles iam encontrar na aplicação. Portanto, tinham que ir à aplicação, nomeadamente alunos de CETESP, tinham que ir à aplicação e estudar, portanto, passar por lá para depois responder às perguntas, o que também foi interessante. Em termos de resultados, que é o centro de investigação, não é? Portanto, convém nós precisamos disso, e esta é uma das nossas funções principais. Portanto, tivemos alguns resultados em termos de investigação e surgiram daqui também algumas linhas com potencial para investigação, não é? O impacto da gamificação na realidade. Bom, e a mudança de comportamentos, que é sempre o busilis da questão, a alteração de comportamentos. A eficiência energética implica alteração de comportamentos, e este é de facto um desafio grande, como alterar comportamentos. A aplicação está disponível no Google Play. Se tiverem curiosidade, vai passar por lá, ótimo. Se derem feedback, melhor ainda. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, Susana. Peço desculpa por andar assim a correr, mas acho que todos compreenderam a razão disso. Obrigado. Obrigado, Zé Luís. Eu peço desculpa que eu não consegui ouvir tudo, que a minha rede caiu, mas já voltei. Não temos muito tempo, portanto, nós tínhamos pensado que a sessão no total duraria os 40 minutos e em SOS chegaríamos a 1 hora, portanto, tem 7 minutos. Eu queria desafiar todos os presentes para aproveitarem estes 7 minutos para fazerem questões aos 3 centros e aos vários oradores que tivemos aqui, e que apresentaram projetos muito interessantes e muito interrelacionados e com vários pontos em comum. Portanto, eu neste momento daria a palavra à audiência e encorajaria mesmo a que surgissem questões. Alguém que tem mais tímido, se preferir pôr no chat, também dá. Também é válido.
Portanto, este encontro pretende que seja até um bocadinho informal estamos aqui, é mais uma conversa de almoço entre os colegas dos centros. Eu tenho uma questão, Susana, posso? Sim, Célia. É aqui para o colega José Luís. Não é tanto uma questão, era um pedido de partilha de alguma publicação que tenham feito ou alguma coisa assim, porque eu também trabalho na área da mudança comportamental, mas noutra lógica, noutra área, não é? E acho que é uma temática muito interessante do vosso projeto, não é? E gostava de saber mais, e portanto se puder partilhar, não sei se publicaram algum artigo ou... Sim, publicamos. Sim, eu partilho com todo o gosto, claro. De facto, a mudança de comportamentos, como a Célia sabe, mais do que eu, que estuda diretamente a área, é um dos grandes desafios, não é? Portanto, qualquer desafio que nós nos propusemos, temos que fazer uma alteração de comportamentos, não é? E isso é, de facto, para quem conseguir descobrir o segredo, é um próximo milionário. Mas, de facto há uns modelos que ajudam, há uns modelos claro, de psicologia que ajudam a pensar a coisa. Claro. Mas pronto, mas tinha curiosidade em perceber, por um lado, como é que vocês avaliaram, trabalharam a questão da mudança comportamental e, por outro lado, os resultados que possam ter tido a esse nível. Analisamos essencialmente em termos de respostas, de reação das pessoas não é? Portanto, estudantes que disseram que melhoraram, que disseram que gostaram, que disseram que não gostaram, que funcionou, que alteraram comportamentos ou deixaram de, não é? Passaram a adotar, em termos de eficiência energética, não é? A adotar comportamentos diferentes porque perceberam ou passaram ou souberam de que de facto essa alteração teria resultados. E em termos de estudo é um pouco mais difícil perceber até que ponto, no caso da gamificação, não é? É um estímulo para a aprendizagem. Portanto, foi um pouco nesta onda, não é? Portanto, através de inquérito, ou através de questionário, não é? Portanto, a resposta. Portanto, e era preciso ir mais além, não é? Perceber, porque um dos grandes problemas, Susana, se houver alguém com a mão no ar, há ali a Paula Miranda, eu então vou-me calar. Um dos grandes desafios da eficiência energética é alterar o comportamento e mantê-lo. Muitas vezes por volta ao mesmo. Obrigado. Obrigada. Eu não consigo ver a mão no ar, Paulo, desculpa, deve ser por ter o chat aberto. Não, era a minha mão que estava em cima da coisa da Paula. Era o rato. Não, realmente, peraí que eu estou no ecrã e eu não estava com a mão levantada. Oh, Paula, desculpa, Olha, agora devo fazer uma pergunta, Paula. Podes escolher o orador que gostares mais? Foi o meu rato que estava lá, porque eu estou com 2 ecrãs e estou aqui com a cara de lado. Vou aqui mudar, porque isto aqui, multitasking, somos todos especialistas, certamente. Eu assim uma pergunta não tenho, mas de qualquer maneira, e eu acho que o que eu gostei mais até de ver nestas intervenções foi especialmente o facto de estarem aqui vários centros, mas que os centros não se restringem à equipa que o centro tem, mas o intercâmbio que existe entre os vários membros, não é? E no fundo acaba por todos convergirmos, no fundo, para os mesmos objetivos, não é? Isso é visível, não é só por ser um determinado projeto e aí estamos só a trabalhar nele, não, eu acho que isso aí demonstrou a grande valência destes centros e da abrangência, não é? Que as pessoas que os compõem têm. Eu acho que isso é uma mais-valia que nós temos aqui. Não é? E achei muito interessante, realmente, esta iniciativa, achei excelente. Obrigada. Agora, Zé, arranjaste maneira de eu aqui. Estava escondidinha a intervir. Desculpa, pois é. Já foi lindamente. É de facto o rato que fica com a forma de uma mão. Está em cima da cara de alguém. Obrigada.
Um minuto e eu desafiava um minuto uma questão, porque é importante a parte da partilha. Eu acho que é importante todos nós sabermos o que é que todos fazemos e, portanto, é muito importante a parte da apresentação, mas, portanto, mas esta parte aqui não é menos importante. E, por exemplo, aqui, viu-se aqui entre a Célia e o Zé Luís, não é? Provavelmente depois da Célia ler os artigos que o Zé Luís vai mandar, provavelmente poderão falar um com o outro e ambos conseguirem alavancar as suas tarefas. E, portanto, eu desafiava ainda mais uma questão. Fraquinhos. Então, olhem, eu vou terminar. Também não tenho, como vos disse, isto é uma sessão muito informal. O que nós gostaríamos mesmo era que houvesse aqui uma partilha do que é que fazemos e identificássemos aqui possíveis colaborações e pontos em contacto. Eu acho que a sessão de hoje foi uma sessão muito rica. Cedemos outra vez o tempo, temos que voltar a rever aqui